Assim como estamos atentos à política norte-americana, porque é uma semana importante para eles por lá, não é, Muriel Porfírio? É isso mesmo, Rafael Colombo. Os americanos vão às urnas amanhã para eleger os novos representantes no Congresso nas chamadas eleições de meio de mandato, as midterms. O nosso editor de internacional, o Diego Pavan, está aqui do nosso lado para explicar absolutamente tudo sobre elas. A gente já tem até aqui um parâmetro para a gente entender qual que deve ser a situação, a projeção para essas eleições, que são importantes e servem, na verdade, né, Diego, como um termômetro para o governo Joe Biden. Explica melhor para a gente. Um bom dia. Bom dia, Muriel. Bom dia para quem acompanha o Novo Dia em Casa. Pois é, essas eleições não deixam de ser um teste importante de aprovação para o Joe Biden, que está com uma aprovação agora em baixa. Então, o que está em jogo, na verdade, é a governabilidade dele, o equilíbrio de poder nos Estados Unidos. Agora, os democratas, que é o partido do presidente Joe Biden, controlam a Casa dos Representantes, que é a nossa Câmara dos Deputados, o equivalente à nossa Câmara, e o Senado. Só que o que tudo indica é que ele deve perder o controle da Casa dos Representantes, e isso dificultaria muito a governabilidade dele como presidente. É um fenômeno que acontece tradicionalmente nos Estados Unidos. O presidente do cargo costuma perder a maioria do partido dele na Casa dos Representantes, tanto para um lado quanto para o outro. O presidente Donald Trump, ex-presidente, também perdeu a maioria republicana na Casa. Joe Biden pode perder também agora e Obama também já perdeu. O que a gente tem aqui para mostrar agora é uma projeção sobre os assentos da Casa dos Representantes, do Congresso americano. Então, aqui a gente tem 218 assentos necessários para controlar a Casa dos Representantes. A gente tem aqui de um lado 216 já projetados como republicanos. Devem garantir esses 216 congressistas republicanos, ou seja, muito próximo à margem necessária, ao limite necessário para controlar essa casa. Quanto mais vermelho, escuro, sólido a gente vê no mapa, perdão, no gráfico, mais provável é que não mude, é que não seja alterado para o lado democrata. E a mesma coisa no lado azul democrata. Quanto mais azul escuro, mais improvável que isso seja alterado. E aqui a gente tem as cores mais fracas. Se a gente olhar ali mais para o centro da linha, as cores mais fracas, que são assentos que podem mudar, que não tão seguros para um partido ou para outro partido. E aqui no meio, importante destacar, esse amarelo são os assentos que podem ir para um lado ou para o outro, são os assentos chamados incógnitas. A gente vai descobrir na eleição. É quase como se fossem os indecisos da nossa eleição aqui, são aquelas pessoas que ainda dá para reverter de repente. Mais ou menos. Aqui a gente tem os assentos, na verdade, não os eleitores. Exato. Então, aqui o que a gente tem é que ainda é difícil prever qual vai ser a orientação, se vai para o lado democrata ou o lado republicano. Vamos mostrar também, a gente também tem a mesma linha parecida com o Senado. No Senado são necessários, agora a gente vai mostrar o Senado, no Senado são necessários 50, só que no Senado não são todos os assentos que estão nessa disputa. Na Casa dos Representantes são todos os 435 assentos. No Senado é um terço, ou seja, 35. Então aqui a gente já tem 20 que seriam confirmadas a projeção para o lado republicano, 12 para o lado democrata. Uma corrida bem apertada. E essa vai ser uma disputa que vai impactar, como eu estava dizendo, muitas pautas da agenda democrata do presidente Joe Biden. Claro, a economia com certeza é um dos assuntos que está nas preocupações dos eleitores. Uma pesquisa da CNN recente mostrou que para 51% dos eleitores a economia é uma questão importante. Então, preços de alimentos, preços de gasolina, o presidente Joe Biden vem fazendo um esforço para tentar abaixar esses preços de gasolina, liberando aqueles milhões da reserva de petróleo que os americanos têm, mas com certeza esse é uma pauta que vai dominar, que domina já as eleições, além de várias outras, Muriel. Sem dúvida. Além desse teste de governabilidade, se Joe Biden conseguir mesmo a maioria democrata como está prevista no Senado apenas, pelo menos garante a não realização de um impeachment, por exemplo, como foi o caso de Trump, né? Trump tinha maioria no Senado e conseguiu se livrar de um impeachment graças ao Senado, né? Com certeza. É um passo importante para conseguir essa governabilidade na questão de impeachment e na questão de investigações também. Perfeito. A gente sabe que existem os comitês ali do Congresso que podem abrir investigações contra o presidente.
como existe em relação ao ex-presidente Donald Trump em relação à invasão do Capitólio. Esse é um comitê que, quando o Senado, a Casa dos Representantes cair na mão dos republicanos, o que deve acontecer, esse comitê vai ser os primeiros grupos a ser fechado, a ser encerrado lá no Congresso americano. Então, é uma eleição muito importante que mostra a aprovação do governo, mas também vai determinar os próximos 2 anos de mandato de Joe Biden. Muito importante, portanto. Obrigada, Diego. Obrigado, Muriel. Logo até mais. A gente volta a conversar. Até mais.